Vou falar sobre a caracterização geológica geotécnica do movimento de talude em um bairro aqui, do bairro São Cristóvão, em Ouro Preto, Minas Gerais. O trabalho foi feito por mim, Hugo Varina de Souza, e teve como orientador o professor Luiz de Almeida Prata Bacelar. Então, aqui eu trouxe qual que é o talude afetado, a localização dele aqui em Ouro Preto, no bairro São Cristóvão, e esse polígono vermelho traça o limite do talude estudado. Então, os objetivos, o primeiro geral é estudar a similaridade desse talude. E a gente vai fazer em objetivos específicos, né? Que primeiro seria a caracterização geológico-geotécnica dos materiais que compõem a área, avaliar as relações entre a velocidade do movimento e fatores climáticos, levantar perfis geoelétricos, né? Seriam geofísicos pelo método da eletroresistividade, realizar as análises de estabilidade do talude pelo método do equilíbrio limite, que a gente vai usar o software da Rock Science, e, por fim, avaliar medidas de intervenções mais eficazes à frente dos resultados obtidos nas análises de estabilidade. Na metodologia, a primeira coisa que a gente fez foi investigações geológicas e geotécnicas. Aqui eu trouxe o mapeamento que a gente fez, a gente mapeou principalmente os desníveis, que a gente vê aqui em B, que são bem presentes nesse talude, que marcam esse movimento, e essas duas linhas são as seções de eletroresistividade realizadas. A partir das análises de eletroresistitividade e o mapeamento, a gente utilizou 9 sondagens. Dessas 9 sondagens, 3 foram sondagens SPT e 6 sondagens ATRAS. Essas sondagens serviram principalmente para delimitar os contatos, traçar a seção geológica geotécnica e coletar materiais para as análises de laboratório. Agora, passando para as, quer dizer, antes aqui eu trouxe umas imagens, né, da praça de sondagem e o filito mostrado ali no mostrador da SPT. Depois a gente passa para a caracterização laboratorial, que a gente fez a análise de granulometria, análise de limite de liquidez, limite de plasticidade, que são os limites de Atterberg, umidade natural e peso específico dos grãos. A imagem A eu trouxe o ensaio de sedimentação, que faz parte da análise granulométrica, e a figura B é o parede de Casagrande com a amostra de solo na concha, né, que é utilizado para o limite de liquidez. As sondagens, eu esqueci de citar, mas as sondagens também foram utilizadas para a instalação de instrumentos, que são os pesômetros de Casagrande, que medem o nível de água no talude. Na figura A tem a localização desses pesômetros, que são um total de 5, e na figura B é como a gente afere a lâmina d'água, né? Utilizando uma trena ali até chegar, bater na água ali. A gente sabe qual que é a altura da coluna de água. E a gente também fez, né, por fim, na metodologia, a análise de estabilidade, né? E a gente, a partir de todos os dados que a gente tem, as seções, os parâmetros, a gente joga tudo no software, que é o slide 2 da Rock Science, e a gente faz a determinação, né, dos parâmetros de resistência, né, da parâmetro de segurança, que a gente usou os métodos Jambu, GLE e o Spencer. A gente realizou em 3 situações distintas. O talude completamente saturado, que seria uma água florante, o talude com maior nível de água subsuperficial medido, né, que foi medido através dos pesômetros, que eu mostrei, e o talude seco, que seria nos períodos secos, que os pesômetros ficam totalmente secos, o talude é seco. Em relação às resultados de discussões, o primeiro ponto que eu trouxe foi em relação ao mapeamento geológico que a gente fez. A gente fez o primeiro em novembro de 2023 e o segundo a gente remapeou os mesmos pontos em setembro de 2024. Esses mesmos pontos foram remapeados a relação de desníveis do talude. É perceptível um aumento, né? Aumento de médio de 5,7 centímetros, e esse aumento está correlacionado, né, à movimentação desse talude. Em relação à análise dos solos, a classificação foi dada pelo Sistema Unificado de Classificação dos Solos, que é o SUCS, e a gente deu que a área é um silt inorgânico, né, de baixa compressão, que é SML, que é uma granulação fina, e ele tem LL menor que 50. Em relação ao monitoramento piezométrico, a gente tem aqui no A
a precipitação do período chuvoso, né? E do período seco entre os anos 2000 e 2023, que foram dados cedidos pela Defesa Civil de Ouro Preto. E na B, a gente tem os dados de nível pesométrico de precipitação. A gente vê que existe nível pesométrico quando tem precipitação. Quando não tem precipitação, não tem nível pesométrico. E, por fim, assim, antes, né, de chegar às conclusões, a gente teve a análise de estabilidade. A análise de estabilidade, ela foi realizada, né, a gente criou a seção geológica técnica, como eu tinha citado, dividida em, né, solos residuais, filito, tem um aterro e tem uma laje de concreto, que é esse muro. A gente usou esses parâmetros, os parâmetros de peso específico foram de autoria própria, né, que foi realizado a partir das análises de estabilidade, das análises no laboratório. E os parâmetros de resistência ao deslizamento foram utilizados, que são coesão e erro de atrito, foram dados a partir de 2007 e Souza, 2024. Então, aqui a gente tem a estabilidade para o seco, que deu 1,40. Para ele, com nível máximo de água medido, 1,19. E para ele, saturado, que deu menor que 1. Completamente saturado e água jorrante. Então, na conclusão, a gente tem um deslocamento lento e sazonal. A gente percebe, é perceptível o efeito das chuvas e é importante, e é realmente importante o estudo desses casos para a preservação de bens públicos, particulares e vivos. Por quê? Ele é lento e sazonal, mas ele pode acarretar em uma coisa pior, que pode agravar e destruir casas e até vitimar as pessoas. Ações futuras, a gente pretende ter a coleta de amostras para obter parâmetros de saneamento, para ter uma análise mais coesa e identificar melhor a solução para conter o movimento de massa. Os agradecimentos, né, é a Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Geologia, Centro Tecnológico de Geotecnia Aplicada, CTGA e a CNPq.